Diletos internautas, amados ouvintes, retomamos o nosso tema, a redenção da igreja, no escopo da profecia, do ponto onde paramos na última oportunidade em que trouxemos aqui a reflexão bíblico-escatológica sobre o nosso tema. E disse aquele dia que estaríamos tratando dos últimos dias e o último dia da presente era. Para pautar nossa reflexão nas Escrituras, quero tomar dois textos que dão-nos a ideia dos últimos dias e do último dia. O primeiro texto está no livro de Atos dos Apóstolos, na primeira pregação do Evangelho, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 16 e 17, nos afirma: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. O que nós achamos interessante e queremos tomar para a nossa reflexão é a expressão de Joel, registrada por Pedro. Nos últimos dias, Joel, ele usa uma expressão que dá-nos esta ideia. E há de ser que depois, o hebraico arekei, dá a ideia de os últimos dias, ou seja, somente depois de iniciar-se os últimos dias. E os últimos dias estão aqui no contexto do primeiro e do segundo advento do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, os últimos dias, eles estão inseridos e cronometrados entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. Quando o Verbo se fez carne e começou o seu ministério, começaram-se os últimos dias. Este período já está com mais de 2000 anos. A igreja está sendo preparada para a redenção. Deus está formando um povo para o seu nome. Mas haverá o último dia destes últimos dias. O Senhor Jesus afirmou por diversas vezes no capítulo 6 do Evangelho segundo o evangelista João. Nós encontramos no verso 39, no verso 40, no verso 44, no verso 54. E eu gostaria de destacar nesta reflexão a redenção da igreja no escopo da profecia, que nos versos 39, verso 40, verso 44, o Senhor Jesus está tratando do último dia de Israel. Pode observar. E a vontade do Pai que me enviou é que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Que último dia é esse com letra maiúscula? É o último dia da presente era. Entre os últimos dias haverá o último dia. Ou seja, o Senhor Jesus disse que quando o pai de família se levantar e fechar a porta, muitos estarão batendo, dizendo: Senhor, abre-nos, abre-nos. Portanto, haverá um dia em que a porta será fechada. Os gentios têm hoje a oportunidade. A igreja formada de judeus e gentios tem a oportunidade de, nesse dia, receber, durante esta era, todas as bênçãos, todos os benefícios da salvação. Veja que o verso 40, no verso 44, mas especificamente, eu quero tomar o verso 54, porque ele dá a ideia, não dos últimos dias para Israel, mas para o último dia da presente era. Acompanhe comigo. O Senhor está falando aos judeus. E no verso 53, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. E ele prossegue: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Pode observar que os últimos textos, os outros textos, versos 39, 40 e 43, não insere, não é um detalhe
É uma doutrina. É a doutrina da vida eterna como possessão presente, mas aqui é como possessão absoluta. Vejam, quem come a minha carne tem a vida eterna, portanto como possessão presente, mas como possessão absoluta, e eu o ressuscitarei no último dia. Os versículos que se seguem, até o verso 58, dão-nos a ideia de que nesse texto o Senhor está tratando não apenas da alegoria da vida eterna aqui para a igreja, mas tratando também da participação da santa comunhão no seu corpo e no seu sangue. No seu corpo, para a formação do corpo de Cristo da igreja, que será objeto da redenção no escopo da profecia, e do seu sangue, da participação da vida especial, da vida específica do Verbo, diferente da vida de Adão, da vida que Deus deu e precisaria passar ainda pela dispensação da inocência, e que não passou por causa do pecado. Portanto, o novo homem, ele não é formado à imagem de Adão, mas ele é formado à imagem de Cristo, à imagem daquele que o criou em verdadeira justiça e santidade. Portanto, observa que este último dia, no verso 54, ele trata do último dia da presente era. Eu quero aqui abordar alguns aspectos interessantes deste último dia. Eu já tenho lido algumas vezes, mas esses últimos dias, ele é chamado do dia da salvação. Mas esse último dia, ele é interessante, porque ele é considerado o último dia da graça para a igreja. Ele é interessante porque ele abre o início do dia do Senhor Jesus. O último dia, ele é iminente, nós não sabemos quando ele virá. É interessante observar aqui que o termo último dia representa, no contexto escatológico, usado comumente pelos rabinos, para referir-se à plena vindicação da glória do Messias. Há uma conexão de transição entre o último dia e o dia de Cristo. E é isso que me chama a atenção quando estudamos a redenção da igreja no escopo da profecia, porque desde o primeiro advento começamos a viver os últimos dias, mas o último dia, ele é a transição para o dia de Cristo, porque o dia de Cristo na Bíblia, na palavra de Deus, ele é interessantíssimo. Ele não é o dia do Senhor, ele é o dia no qual Deus haverá de complementar, através de Jesus Cristo, toda a obra da redenção, toda a obra da salvação, toda a complementação. Aliás, o apóstolo Paulo, ele usa isso mesmo nesse texto. Ele diz, aperfeiçoará. Ele usa o termo para confirmação, não aperfeiçoar no sentido de colocar numa redoma de vidro, numa perfeição absoluta, mas de conclusão da obra da redenção, não da obra construção de belos templos, de suntuosos santuários, mas a obra de Deus realizada em nós. Deixa eu continuar esse pensamento, porque é interessante isso, que acentua de sobremaneira a imprevisibilidade do último dia. Há também a possibilidade de se perder a iminência do segundo, ou seja, do dia de Cristo. Eu acho interessante, porque quando Marcos registra essas palavras do Senhor no capítulo 3, vamos fazer essa leitura, no capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos, o evangelista toma ali um cuidado, nos versos 32 a 37, ele toma um cuidado de registrar alguns aspectos interessantíssimos que eu quero observar aqui. Verso 32, mas daquele dia, com letra maiúscula, e ora com letra minúscula. A que dia o Senhor está se referindo? Jesus está referindo-se ao último dia da presente era. É o último dia para complementação. Porque eu, senhores, amados irmãos e diletos internautas, amigos que me ouvem, estudiosos da palavra e também ensinadores das Santas Escrituras, não creio que o homem consiga se preparar completamente na iminência do dia da ressurreição
da vinda de Jesus, do arrebatamento. Mas Deus complementará. Deus completará toda a obra em nós, mesmo se estiver faltando alguma coisa para o nosso arrebatamento. Deus se encarrega, porque o texto é interessantíssimo. Eu quero ver se o tempo me permite associar mais uma referência para dar a ideia da transição do último dia para o dia de Jesus Cristo. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho senão o Pai. Jesus não disse que o Espírito Santo não saberia. E é por isso que temos as instruções, porque o Espírito veio dar continuidade. Aí ele diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O tempo aqui é Kairos. Portanto, é o tempo de Deus em que o inimigo não é capaz de interferir e alterar. O texto continua. E eu quero observar isso no verso 35 para ganharmos tempo. Aliás, deixa eu pegar o 34. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro. Olha, os servos somos nós os ministros, mas o porteiro da obra, eu creio ser o Espírito Santo nessa parábola. Vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa. A iminência do último dia é colocada aqui. E aí é interessante observarmos. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Interessante que aqui o período das 4 vigílias do dia dividido pelos romanos, ele, desde as 18 horas da tarde às 6 horas da manhã, todos foram aqui mencionados pelo Senhor, para que vindo de improviso não vos achem dormindo. E é interessante observarmos: as coisas que eu vos digo-vos a todos, vigiai. É interessante observar que toda esta recomendação do Senhor Jesus está relacionada ao último dia, à iminência. Mesmo que eu não consiga complementar todo o meu trabalho, todo o meu aperfeiçoamento, mas Deus se encarregará por causa do dia de Cristo. O último dia é a transição. Ele representa nesse conceito uma conexão de transição. Eu quero levar-vos de novo para Filipenses. Parece que esse texto está ficando cansativo, porque eu tenho sempre tomado esse texto para fazer aqui, apresentar exatamente a ideia de transição que o texto nos oferece. Portanto, na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 e no verso 6, eles tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. O verbo epiteleo, ele está no futuro. E é interessante observarmos que quem começou não fui eu. Não fui eu que comecei a minha salvação. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que o Senhor Jesus, ele é o autor e o consumador, ou seja, ele é o aperfeiçoador. Ele que completa a extensão do mesmo verbo. Foi ele que trouxe-nos as boas novas, pregando-as, nós cremos. Crendo, nos entregamos. Permitimos que ele trabalhasse a nossa justificação, a nossa regeneração, a nossa santificação, que é interna e externa, e também a nossa redenção. Veja que no contexto de redenção, eu quero tomar esse texto um pouco mais a fundo. A aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. O original aqui é engenerato Iesus Christos. Portanto, Deus completará, terminará. Este verbo, ele dá-nos a ideia de complementação, de conclusão, de aperfeiçoamento neste sentido. E é neste aspecto complementará no dia de Cristo. É interessante observarmos que a vontade de Deus é essa. Eu quero voltar nesse ponto na próxima reflexão, mas quero tomar aqui, no capítulo 2, o verso 13 e o verso 12 e o verso 13, para voltar exatamente nele na transição do dia de Cristo. De sorte que, meus amados irmãos, assim como obedecesse não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e temor. Então há uma participação humana. Não pense você que a responsabilidade da complementação é só de Deus. Eu preciso
por causa da iminência do último dia, está vigiando para a vinda do Senhor Jesus. Porque no último dia, na transição, o Senhor haverá. E eu quero voltar no verso 13, na próxima reflexão, para dar continuidade à transição do último dia para o dia de Jesus Cristo. Deus abençoe-nos em nome